Fala aí, galera do Epicar, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí então à nossa semana com a nossa aulinha de matemática. Galera, alguns avisos aí em relação ao simulado. Vocês vão estar recebendo a solução dele gravada em vídeo aula na quinta-feira, tá bom? Então, a nossa aula de matemática de quinta-feira vai ser a correção do simulado. Eu abri aqui o coleta de dúvidas, vi aqui que colocaram dúvidas, então nas últimas partes aí dessa aula de hoje eu vou estar respondendo essas dúvidas aí. E como prometido, então, hoje a gente inicia aí o nosso estudo da última matéria de álgebra, né? Que está ligada aí com as matérias que a gente vem estudando dentro do cálculo algébrico, que é funções, tá bom? É a última matéria de álgebra, mas não é a última matéria do curso, tá bom? Porque depois que a gente estudar funções, a gente vai estar estudando matemática financeira, né? Aí a gente vai estudar juros, razão e proporção, deixa eu ver o que mais tem no meu caderno aqui, estatística, contagem, que são coisas aí da matemática, mas que, tipo assim, você não necessariamente precisa saber produto notável, função, para entender uma regra de 3, né? Então, tipo assim, o que está acontecendo é o seguinte, deixa eu pegar um rascunho aqui. Ignorem aqui o que está escrito, mas, tipo assim, a gente começou estudando aritmética, a gente passou para o cálculo algébrico, a gente estudou MDC, MMC algébrico, fração algébrica, a gente estudou equação, agora a gente vai estudar função, a gente chega aqui, ó, no topo, que é onde a nossa matéria vai ficar mais completa, tá? Aí depois a gente vai cair aqui, ó, e estudar estatística, contagem, que são coisas que não estão ligadas, né? Quer dizer, estão ligadas, mas, tipo assim, né? Uma coisa não vai puxando a outra igual a gente tá aqui, né? Desde que a gente entrou em álgebra aí, uma coisa sempre foi puxando a outra. Então, se você não sabe uma coisa passada, você dificilmente vai entender a matéria de agora, tá bom? O que vai mudar lá quando a gente virar essa matéria de função, tá? Enfim, bom, vamos começar então aí o nosso estudo de funções, tá bom? Mas antes da gente entrar em função propriamente dito, a gente vai estar estudando aí uns conceitos mais básicos. Então, antes da gente estudar a função, a gente vai estudar aqui relações. Tá bom? A gente primeiro vai entender aí como relacionar duas variáveis aí, x e y, tá bom? Antes da gente partir para o que é uma função propriamente dito. Tudo bem? Bom, galera, então, a gente estava falando lá sobre conjuntos, né? Então, eu vou pegar aqui um conjunto A, e o meu conjunto A, ele vai ter 4 elementos. Elemento 1, 2, 3 e 4. Beleza? E eu vou pegar aqui o meu conjunto B. O meu conjunto B, ele vai ser dado por 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? Então, eu tenho aqui dois conjuntos de 4 elementos. Aí, se eu falar assim, que o elemento de A aqui, ó, é o Azinho, então o Azinho vai ser um elemento que pertence a esse conjunto A, e o Bzinho, ele vai ser um elemento que pertence a esse conjunto B. Tudo bem? E eu dizer assim que o meu elemento Bzinho, ele é dado por
2 vezes o azinho, a gente criou aqui, então, o que a gente chama de relação entre duas variáveis. Tudo bem? Eu estou relacionando o elemento do conjunto B com um elemento do conjunto A. Tudo bem? Então, se eu aplicar essa relação aqui no meu conjunto A, ela vai levar o elemento 1 até o elemento 2. Porque se o meu Azinho vale 1, o meu Bzinho vai valer 2, que é o dobro, né? Isso aqui está dizendo que os elementos do conjunto B são o dobro dos elementos do conjunto A. Então, eu consigo relacionar aqui cada um desses elementos por meio dessa relação. Beleza? Eu também poderia escrever essa relação aí com x e y, tá? Então, meu y aqui seria 2 vezes o x. Por exemplo, né? Se os elementos do A fossem o x e os elementos do B fossem o y. Tudo bem? Aí, galera, eu vou estar apresentando para vocês aqui, então, o par ordenado. Beleza? O par ordenado, pessoal, ele vai ser, então, esse conjunto de dois elementos que a gente representa da seguinte forma, ó. Tá? Em que o elemento x seria o elemento de um conjunto A e o elemento y seria um elemento de um conjunto B. E a gente vai representar nesse par ordenado qual elemento está relacionado com qual. Então, por exemplo, nessa relação aqui, em que o meu B é o dobro do A, eu vou pegar todos os elementos de A e de B que estão relacionados e eu vou representar eles por meio de um par ordenado. Então, olha só um exemplo de um par ordenado que satisfaz essa relação aqui, ó. 1, 2, ó. 1, 2. Outro par ordenado que satisfaz essa relação. 2, 4. O outro, 3, 6. E o outro, 4, 8. Então, esses pares ordenados aqui, eles satisfazem essa relação, né? Em que o segundo, o nosso y, ele é o dobro do primeiro. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente, isso que é uma relação na matemática. Você vai relacionar duas grandezas, né? Você vai relacionar duas variáveis. A variável, a grandeza x, você vai relacionar ela com a grandeza aí, com a variável y. Tudo bem? E aí, como vocês podem perceber aqui, ó, tô representando aqui vários pares, né? Se eu quero representar essa relação de uma maneira mais visual, né? Eu posso fazer uso aí de um artifício matemático chamado de sistema cartesiano, ou plano cartesiano, né? Ou sistema cartesiano ortogonal. Tudo bem? Então, vamos ver o que é esse plano cartesiano. Ó, a gente aprendeu aí que os números reais aqui, eles podem ser representados por uma reta, né? Então, essa reta aqui, ela é o que a gente chama aí de reta dos números reais, em que se você caminhar para a direita, você vai estar aumentando o valor do seu número, e se você caminhar para a esquerda, você vai estar diminuindo o valor do seu número. Tá bom? Então, se você quer representar um número x, por exemplo, 3, você pode simplesmente botar uma bolinha no 3 aqui, e ele vai estar representado. Tudo bem? Agora, se você quer representar um par ordenado, por exemplo, vamos tentar representar o par ordenado 1, 2 na reta real?
Então, eu quero representar aqui o par 1, 2. Aí eu venho aqui e coloco uma bolinha no 1 e uma bolinha no 2. Virou uma confusão, né? Porque não dá para entender direito. Se eu colocar uma bolinha em cada um desses, ó, não dá para entender direito o que eu estou representando, não é? Então, se você quer representar um par, ou seja, esse cara aqui, ó, ele tem duas informações. Você não vai conseguir representar ele com uma reta. Então, o que o pessoal pensou? Bom, vamos colocar uma reta deitada e vamos colocar uma reta em pé. Tudo bem? A reta deitada, ela vai representar aí o valor do seu x. Ou seja, ela vai representar o primeiro número do par ordenado. E a reta vertical, ela vai representar o valor do segundo par ordenado. Do segundo par ordenado, não. Do segundo elemento do par ordenado. Tudo bem? E aí, se a gente vai para a direita, então, é como se você estivesse aumentando o valor do seu x. Porque esse eixo aqui, ó, ele é a reta real. E se você pegar essa mesma reta real e colocar ela apontando para cima, por quê? Porque para cima, pessoal, é bom, né? A gente tem aí no subconsciente que para cima é bom e para baixo é ruim, né? Então a gente coloca os negativos para baixo e os positivos para cima, tá? E positivos para a direita e negativos para a esquerda, tá bom? Então se eu quiser representar agora esse número aqui, ó, esse par 1, 2, o que eu vou fazer? Eu vou andar uma unidade na reta real deitada, tá? Porque esse aqui é o x e esse aqui vai ser o y. E eu vou andar 2 unidades para cima, porque o y é 2. E aí eu caio nesse ponto, né? Ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ser o ponto 1, 2. Uma unidade para a direita, porque o meu x está na horizontal, e 2 unidades para cima, porque o meu y está na vertical. Tudo bem? Então, esse par ordenado aqui, que ele é um elemento matemático com duas dimensões, você não consegue representar ele com uma única dimensão, você não consegue representar isso aqui com uma única reta, né? Então, você precisa de duas retas. Então, a gente coloca uma deitada e uma reta em pé, tá bom? E aí você consegue representar esse número que seria bidimensional graficamente, para ficar fácil de visualizar. Tudo bem? E é aí então que a gente introduz o plano cartesiano. Tudo bem? O que seria então esse plano cartesiano? O plano cartesiano, pessoal, ele vai ser dois eixos, né? O eixo x e o eixo y, dispostos, né? Colocados aí de forma perpendicular. Então, eles estão aqui com 90 graus, tá bom? Esse ponto de interseção entre os dois eixos ele é o zero, né? Ou seja, se você pegar a sua reta real, tá vendo que ela tem o zero, que é o meio dela? Você vai passar o seu eixo y aqui. E essa sua reta vertical, ela também vai ter um ponto zero. Tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Você vai pegar o zero da vertical e você vai alinhar com o zero da horizontal, tá bom? E aí você vai ter então aqui esse pontinho de interseção, que ele é o que a gente chama de origem, tá bom? Então eu vou colocar aqui o O, é o ponto zero. E a origem, pessoal, do nosso plano cartesiano, então, ó, vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Origem, ela representa o par ordenado 0, 0, porque ela não andou nada na horizontal e nada na vertical. Então, a origem, ela é representada pelo 0, 0 no plano cartesiano. Tudo bem? Aí, galera, formaram aqui 4 regiões, né? Ó, formou essa região aqui, essa e essa. Essas regiões a gente chama de quadrantes. Esse aqui vai ser o quadrante 1,
esse aqui vai ser o quadrante 2, esse aqui vai ser o quadrante 3 e esse aqui vai ser o quadrante 4, tá bom? Então, em laranja aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, você tem os seus quadrantes. Professor, e se o meu ponto ele tá na linha aqui, ele tá em algum quadrante? Não, ele não vai estar em nenhum dos 4 quadrantes. Ele vai estar presente em um eixo, tá bom? E aí a gente tem 2 eixos aqui. A gente tem o eixo do x e o eixo do y. O eixo do x, pessoal, que eu vou representar aqui como OX, vai ser o que a gente chama de eixo das abscissas. E esse eixo aqui, OY, ele vai ser, então, o que a gente chama de eixo das ordenadas. Tá? Então, se eu pegar aqui esse ponto P, certo? Esse ponto P aqui, pessoal, ele vai estar a uma distância aqui, ó, x da origem. Estão vendo? Então, essa medida aqui vale x. E essa medida aqui, ó, vai valer y. Por exemplo, aqui mede 3 e aqui mede 2. Isso significa que esse ponto, ele representa o par ordenado 2, 3. Opa! Ele representa o par ordenado XY, tá? O 2, 3 foi um exemplo numérico, mas aqui a gente está colocando geral, genérico. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto XY. Tudo bem? Aí a gente fala assim que a abscissa desse ponto é x. Por exemplo, se esse ponto aqui fosse o 2, 3, a gente diria aí que ele é o ponto com abscissa 2 e com ordenada 3. Tá? Porque a abscissa aí seria o valor de x e a ordenada seria o valor de y. Beleza? Aí, então, se a gente percorre o nosso eixo das abscissas no sentido para a direita, a gente vai estar subindo os valores de x, e se a gente percorre para a esquerda, a gente vai estar diminuindo. Se aqui na origem é o zero, significa que tudo que tem à direita da origem possui abscissa positiva. E tudo que está à esquerda da origem possui abscissa negativa. O que a gente pode dizer, então, dos quadrantes 1 e 4? Os quadrantes 1 e 4 são os quadrantes que possuem x positivo, ó, porque o seu x está aqui, ó, à direita, positivo. E os quadrantes 2 e 3 são os quadrantes que têm x negativo. Da mesma forma como os quadrantes 1 e 2 apresentam y positivo, ó, estão acima da Terra, aqui é a Terra, ó, estão acima, e todo mundo que está para baixo da Terra fica negativo, ó, galera do subsolo aqui, o 3 e o 4. Tudo bem? Isso significa que cada um dos quadrantes, pessoal, possui característica própria, né? O quadrante 1, ele é o quadrante em que todos os pontos têm valores positivos de x e de y, tá? Então, esse ponto aqui, o x e o y é positivo. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Se você pegar um ponto no quadrante 3, tanto o x vai ser negativo, porque ele está à esquerda, quanto o y, porque ele está para baixo, tá? Então, um ponto aqui, por exemplo, seria o ponto aí, menos 2, menos 3, tá? E se o ponto possui y0, tá? A gente vai fazer aí ainda algumas plotagens, mas, ó, se o ponto possui y0, pessoal, significa que ele está no chão, tá? Porque todo mundo que está nessa linha do x aqui, ó, não subiu nada. A gente sobe quando você coloca um valor de y, ó a setinha subindo aqui. Então, se o seu y é 0, você não vai subir nem descer, você vai estar no chão. Então, quando um ponto está no eixo das abscissas, ele não possui valor de y. O y dele é nulo, né? Não é que ele não possui, é que é nulo, né?
Assim como se você tem um ponto aqui no centro, ele pode estar para cima ou estar para baixo, a abscissa dele vai ser nula. O x vai ser zero. Tá? E se você pegar esse ponto bem no centro, tanto o x quanto o y vão ser zeros. Tudo bem? Então, esse aqui seria o nosso plano cartesiano, tá bom? Cartesiano, essa palavra aqui, ela vem do Descartes, né? Que é o René Descartes, que foi um cara aí que basicamente deu início ao que a gente chama de geometria analítica, tá bom? Geometria analítica é o estudo da geometria utilizando funções. Então, por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai aprender a desenhar uma reta nesse plano, né? Aí, se você pegar aqui e desenhar 3 retas, você consegue desenhar um triângulo. Então, a geometria analítica, ela consiste aí da gente pegar a geometria e ao invés de trabalhar com daquele jeito de visão, né? Que, tipo assim, você bate o olho e vê a resolução do exercício, né? Você vê o que você tem que fazer. A geometria analítica, você joga a função em cima da geometria e ao invés de trabalhar com geometria, você trabalha com função, né? Então, essa matéria de geometria analítica ela é uma matéria de ensino médio, que para você entender bem ela, você tem que estar bem com tanto geometria quanto função, tudo bem? E então, esse cara aí, o Descartes, deixa eu escrever aqui, ó, Descartes, ele foi o precursor aí dessa geometria analítica. Ele viu aí a importância do plano cartesiano para representações gráficas de coisas. Então, a gente deve a esse estudar ele. Tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer um exercício aqui. A gente vai pegar esses dois conjuntos aqui, ó, que eu tinha colocado, né, o conjunto A e B, e a gente vai apresentar, então, o resultado dessa relação no nosso plano cartesiano. Então, ó, eu vou fazer aqui o que a gente chama de produto cartesiano, né? Então, o que é o produto cartesiano, pessoal? Sejam dois conjuntos A e B aqui, ó, tá? A gente chama o produto cartesiano o conjunto aí dos pares ordenados formados pelos elementos desses conjuntos. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, a gente está trabalhando com uma relação, tá? A relação ela é um pouco mais restrita que o produto cartesiano, tá? Então, vamos ver primeiro aqui o produto cartesiano e depois a gente plota essa relação, tá? Então, eu tenho esse conjunto aqui, que é o conjunto A. O conjunto A, ele é dado por 1, 2, 3, beleza? E aqui eu tenho o conjunto B. O conjunto B é dado pelos elementos 1 e 2. Então, o meu produto cartesiano de AB vai ser todo par ordenado xy, tal que o x pertence a A e o y pertence a B. Tudo bem? Então, vamos montar todos os pares ordenados com os elementos x pertencentes a A e y pertencentes a B. Ó, então, quem que é o x? Ó, o x pode ser 1, 2 ou 3. Vamos começar com 1. Se o meu x vale 1, o y pode valer 2. Pode valer 1 também, né? Aí, acabou, ó. Porque o 1, ele pode se combinar com 1 ou com 2. E com ninguém mais. O 2, ele pode se combinar com o 1 e com o 2. E o 3, ele pode se combinar com o 1 e com o 2. Beleza? Então, isso significa, galera, que o produto cartesiano desses dois conjuntos seria dado por todos esses pares ordenados.
né? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1 e 3, 2, tá? Então, eu peguei aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e cada elemento de A eu liguei com o elemento de B. O A eu coloquei na esquerda, representando o X, e o B eu coloquei na direita, representando o Y do par ordenado. E aí, combinando, então, esse com esse, esse com esse e esse com esse, eu obtive aí esses 6 pares ordenados, tá? Que são, então, os elementos do produto cartesiano AXB. Tudo bem? Agora que eu representei esses elementos aqui, o que a gente vai fazer é plotar eles em um plano cartesiano. Tudo bem? Então, desenhei aqui o meu plano cartesiano, né? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Esse ponto em laranja. O ponto em laranja é o ponto 1, 1. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou andar 1 para a direita, porque o x é 1, e vou subir 1, porque o y é 1. E aí eu vou ter esse ponto aqui. Beleza? Esse aqui, então, vai ser o meu P1, em laranja. Agora eu vou representar esse segundo ponto. Esse ponto aqui ele é o ponto 1, 2. Então, o meu x vale 1 e o meu y vale 2. Eu subo 2 e ando 1 para a direita, ó. Né? Esse ponto que eu coloquei aqui, ele é o ponto P2. Agora eu vou representar o ponto 2, 1, ou seja, x2, y1. Esse aqui é o ponto P3. Esse aqui é o ponto 2, 2. Então, eu vou andar 2 para a direita e eu vou subir 2. Esse aqui é o ponto P4. Esse aqui, ó, vai ser o ponto P5, que o x é 3, 1, 2, 3 e o y é 1. E, finalmente, esse aqui vai ser o P6, que o x é 3 e o y é 2. Tudo bem? Então, pessoal, esses 6 pontos aqui que eu representei no plano cartesiano, eles representam graficamente o produto cartesiano AB. Eu peguei o conjunto A e eu liguei ele com o conjunto B, formando todos os pares ordenados possíveis, em que o x é A e o y é B. Perdoem meu computador barulhento aqui do lado, fazendo um barulho do mal. Tem que bater, senão não funciona. Ó, tudo bem? Então, representei aqui esse produto cartesiano, tá? Então, agora, pessoal, que a gente já aprendeu aí representar esse produto cartesiano, vamos representar agora a nossa relação, né? Aqui. Eu quero representar essa relação. Beleza? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu conjunto A. Meu conjunto A é o 1, 2, 3 e 4. E eu tenho o meu conjunto B. Meu conjunto B é o 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? Aí, o meu produto cartesiano, AB, ele seria dado, então, por xy
tal que o x pertence a A e o y pertence a B. Esse aqui é o meu produto cartesiano. Eu vou relacionar cada elemento de A com um de B. Tudo bem? Só que agora, eu não quero representar no meu plano cartesiano o produto cartesiano. Eu quero representar algo mais específico. Eu quero representar apenas os elementos que essa relação se verifica. B é igual a 2A, ou x, ou y é igual a 2x. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou falar assim que a minha relação ela vai ser o par ordenado xy, que pertence ao meu produto cartesiano AB, tal que o meu y ele é igual a 2x. Tudo bem? E aí, a gente vai pegar os pares ordenados, né, que pertencem então a esse produto cartesiano, que satisfazem o y é igual a 2x. Então, quem que são os elementos dessa relação R? Os elementos da relação R vão ser 1, 2, 2, 4, beleza? 3, 6 e finalmente 4, 8. Tudo bem? Então, galera, ó, o A cartesiano B aqui, ele teria, ó, o 1 se ligaria com 4 elementos, o 2 com 4, o 3 com 4 e o 4 com 4. Então, o AXB, ele vai possuir aí 16 pares ordenados. 16 pares ordenados, que seriam aí o produto de um elemento de A por todos os de B, né? Então, aqui, ó, o AXB vai possuir 16 pares ordenados, né? Podem ver aqui, ó, que aqui a gente tinha 3 elementos e 2. Então, deu um total de 6 elementos, né, do produto cartesiano. Então, o produto cartesiano tem 16 pares ordenados, 16 elementos. Só que essa relação mais específica, né, em que a gente quer apenas elementos cujo y é o dobro do x, não vai ser todos os pares ordenados necessariamente, né? Quantos pares ordenados a gente tem presentes nessa relação? 4. E eu quero representar esses 4 pontos em um plano cartesiano, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou pegar esse primeiro elemento, 1, 2, 1, 2, e eu vou botar uma bolinha nele. Aí esse elemento aqui, ó, o 2, 4, eu vou colocar uma bolinha nele. Aí eu vou representar esse próximo, que é o 3, 6. E eu vou representar esse próximo, que é o 4, 8. Tudo bem? Então, essas 4 bolinhas aqui, ó, elas são o resultado da relação que a gente criou, relacionando o conjunto B com o conjunto A. Um, dois, três, 4. 2, 4, 6, 8. Ó, liga aqui, liga aqui, liga aqui e liga aqui. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, duas maneiras de representar, né, essa relação. Ou a gente vai representar com essas setinhas aqui, ou a gente vai representar por meio de um gráfico no plano cartesiano. Tudo bem? Então, basicamente, isso aí que é uma relação, tá? Você está ligando um conjunto A com um conjunto B. Bom, vou dar um exercício para vocês fazerem. Temos aqui um conjunto A, 1,
2, 3, 4. E temos aqui um conjunto B. Meu computador vai me matar. Foi mal aí, galera, pelo barulho. É que eu tô usando a tela do PC aqui e eu preciso estar com o PC ligado para dar essa aula. Enfim. Ó, então a gente tem aqui o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. O conjunto B vai ser 3, 5, 7, 9 e 11. Então, o A tem 4 elementos, o B tem 5 elementos, tá bom? E... deixa eu ver aqui. O que eu quero que vocês façam, ó, a gente vai fazer então aqui uma série de exercícios em cima desses dois conjuntos, tá bom? Primeiro, eu quero que vocês representem num plano cartesiano o produto cartesiano AB. Tudo bem? Então, você vai pegar aqui esse conjunto A e esse conjunto B e você vai representar no plano cartesiano esse produto cartesiano. Tudo bem? Em seguida, você vai representar no plano cartesiano essa relação que eu vou chamar de R1. Você vai representar apenas os pontos que obedecem o seguinte. O Y é 2 vezes o X mais 1. Ou seja, você só vai representar os pontos em que o seu valor de A, em que o seu valor de B é o dobro do A mais 1. Beleza? Em seguida, você vai representar na relação 2 os pares ordenados em que o Y é o dobro do X menos 1. E depois, em uma relação 3, você vai representar os pares ordenados que o Y é o triplo do X. Tudo bem? Façam isso, então, em gráficos separados. Tudo bem? Cada um com o seu plano cartesiano único, né? Você não vai representar isso aqui em um plano cartesiano só, senão vai virar uma bagunça, tá bom? Então, a gente quer resolver esse exercício aqui. Pausa o vídeo aí e faz essas representações.